Bem-vindos mais uma vez ao A Verdade Importa. Meu nome é Matthew, eu estou mais uma vez com meu amigo Mackenzie. Hoje continuaremos a falar sobre o dragão, a besta e o falso profeta, que será o foco deste programa. Sim, nós ficamos sem tempo da última vez, então decidimos que vamos continuar. Nós cortamos o episódio e estamos apenas retomando de onde paramos no falso profeta de Apocalipse 16. Então, se você tiver dúvidas a respeito de onde estamos no curso desse tema, procure a parte 1 neste canal. No último episódio, nós falamos a respeito do dragão, da besta e Apocalipse 16, e percebemos que a Bíblia nos diz exatamente quem são esses poderes. A história tem nos mostrado, assim como muitos escritos protestantes, de que Satanás é o dragão, ele é a serpente, e a besta é identificada em Apocalipse capítulos 16 e 13. Constatamos que a besta é o papado. Sim, e só uma observação. O primeiro desses episódios é a América, o agente de Satanás. Então essa é a primeira parte, e agora estamos na terceira parte, falando sobre o mesmo tópico. Muito bem, vamos começar então a falar sobre o falso profeta. O que faremos é deixar que a Bíblia nos fale a respeito dele. No capítulo 16 de Apocalipse, ele é identificado como falso profeta. Ao longo de toda a Bíblia, você vai encontrar esse termo, falso profeta. Mas nós queremos focar especificamente no tempo do fim, e é por isso que estamos lendo o livro de Apocalipse 16. Então vamos dar uma lida rápida em todos os lugares onde vemos o termo falso profeta ser mencionado. E logo em seguida vamos começar a dissecar o assunto. Nós vamos dar uma breve lida nos capítulos 16, 13 e 14, apenas para contextualizar. Apocalipse 16, 13. E eu vi 3 espíritos imundos como rãs, que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois eles são espíritos de demônios, fazendo milagres, indo até os reis da terra e todo o mundo, para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a primeira vez em que esse falso profeta é mencionado. A segunda vez está em Apocalipse 19, verso 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os milagres, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e que adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda menção do falso profeta. E o último lugar que o encontramos é em Apocalipse 20, verso 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Portanto, eu acho importante salientar que o falso profeta está sempre conectado à besta e ao dragão. Ele nunca aparece sozinho neste cenário do tempo do fim. Ele é sempre identificado como o elemento-chave da marca e da imagem da besta. Então, esses grandes componentes proféticos da imagem da besta não vão acontecer sem o falso profeta. O falso profeta é sempre parte da besta e do dragão. Estes 3 estão sempre juntos no que se refere aos eventos finais da Terra. Sim, essa é uma tríplice união. Temos o dragão, a besta, o falso profeta, e eles são como um em mente e espírito, como Deus. Eles têm o mesmo propósito, eles têm o mesmo objetivo e, infelizmente, estão terminando no mesmo lugar, que a Bíblia diz que é o lago de fogo. Então, esses não são os mocinhos no final, mas é aí que isso se relaciona com eles sendo o falso profeta. Porque o que é um profeta? É alguém que está professando coisas que estão por vir. Mas também é alguém que está falando sobre temas bíblicos, é uma pessoa religiosa. Isso não é uma irregularidade ou um paganismo. Isso é alguém que está professando alguma forma de cristianismo, mas é falso.
Então temos esses três lugares onde vemos esse falso profeta em conexão com essa tríplice união. E eu penso que, quando analisamos os componentes mencionados nestes versos, vemos que o falso profeta é definido pelos seus milagres enganadores. Apocalipse 16:14 diz que ele está com o espírito de demônios que fazem milagres. Apocalipse 19 diz que o falso profeta faz milagres e que, por meio deles, engana as pessoas que receberam a marca da besta. Então, o falso profeta e esses milagres que enganam as pessoas são a mesma coisa. Agora, uma vez que só vemos o falso profeta mencionado nestes três lugares, e que ele sempre está com Satanás e o papado, os quais já identificamos como sendo o dragão e a besta, sabemos que esse terceiro poder... veja, os dois primeiros poderes são poderes que já têm estado aí por um bom tempo. Por exemplo, o papado tem estado aí há quase 2000 anos. O dragão, desde, você sabe, do Jardim do Éden. Desde o início. Sim, basicamente desde o princípio da criação, porque ele é um ser criado, não é? Bem, agora podemos começar a nos perguntar onde mais podemos encontrar informações a respeito desse falso profeta. Uma das principais coisas que queremos que as pessoas que estão nos assistindo percebam é que o falso profeta de Apocalipse 16, 19 e 20 é a mesma entidade que a segunda besta de Apocalipse 13. Eu vou repetir. O falso profeta desses lugares que lemos na Bíblia, em Apocalipse, é a mesma entidade que a segunda besta de Apocalipse 13. Nós vamos analisar isso. Este é um ponto muito importante que precisamos enfatizar e que as pessoas precisam entender. Porque quando vamos de Daniel a Apocalipse, vemos todos esses diferentes poderes. Precisamos perceber e entender que se está falando da mesma entidade. Então, se entendermos e pudermos mostrar que essa terceira pessoa ou terceira entidade, essa união tríplice, é a mesma que a segunda besta de Apocalipse 13, isso muda tudo, isso muda muita coisa. E é aí que muitas pessoas se enganam, porque não sabem de quem realmente está falando. Mas quando você sabe, você pode ver um roteiro muito claro aqui. E Apocalipse 13 nos dá esse maravilhoso mapa. Ele nos dá grandes detalhes a respeito do plano do dragão, a respeito do papel da primeira besta, assim como do falso profeta. Então vamos dar uma olhada nessa questão de o falso profeta ser a mesma coisa que a segunda besta de Apocalipse 13. Vamos comparar dois versos aqui. Os dois versos estão no livro de Apocalipse. O primeiro é capítulo 19, verso 20, e o segundo é o capítulo 13, verso 14, que descreve essa segunda besta. Você pode ver que temos aí na tela. Agora, perceba a descrição desses dois poderes. Em Apocalipse, verso 20, Apocalipse 19, verso 20, vemos que esse falso profeta engana por meio de milagres. E Apocalipse 13 diz que a segunda besta também engana os habitantes da terra por meio de milagres. Na segunda parte do verso 20 é mencionada a presença da primeira besta. O verso 14 de Apocalipse 13 diz que a segunda besta realizava milagres diante da primeira besta. A última parte do verso 20 fala da marca da besta e daqueles que adoravam sua imagem. No verso do capítulo 13, é dito que a segunda besta faria uma imagem da primeira besta, aquela que foi ferida por espada, mas que sobreviveu. Mackenzie, não fica claro que estamos falando da mesma entidade? Absolutamente, 100%. Eles têm o mesmo propósito. E quando estamos olhando na Bíblia, quando vemos que algo tem o mesmo propósito, é provavelmente a mesma coisa, apenas se levantando e se mostrando novamente. Então vemos que tanto o falso profeta como a segunda besta de Apocalipse 13 trabalham por meio do engano. Eles trabalham por meio de milagres que são realizados durante o mesmo período de tempo. Então essas duas entidades são a mesma coisa? Outra informação importante é que, por meio de Apocalipse 19, vemos que o falso profeta realizou milagres durante o período de atuação da besta.
Essa besta é a primeira besta de Apocalipse, capítulo 13. Então, a primeira besta do capítulo 13, que é o papado, atuaria durante o mesmo período da segunda besta, que, como vimos, é o falso profeta. Outra coincidência, tanto o falso profeta do capítulo 19 quanto a segunda besta do capítulo 13 atuam para criar uma imagem de adoração. Portanto, não resta dúvidas. Estes dois símbolos proféticos representam a mesma entidade, o mesmo poder. A maior descrição do falso profeta está em Apocalipse 13, a partir do verso 11 até o fim do capítulo. Muito bem. O protestantismo, no passado, identificou claramente a primeira besta como sendo o papado. Este símbolo profético não é um indivíduo, uma empresa. Não, ele é um poder. Essas empresas de hoje nem existiam na época que João escreveu essas coisas. Como já vimos, o papado se encaixa perfeitamente nessa descrição. Então, essas características, conforme as analisamos, vemos que elas não podem se aplicar a um indivíduo apenas, mas a um reino, a um poder. Vamos pesquisar mais sobre isso em Apocalipse 13 e começar a extrair o que podemos sobre o falso profeta e a compará-lo com a primeira besta que vemos em Apocalipse 13. Então vamos pegar aqui em Apocalipse 13 e começar no verso 11. E então leremos versos 11, 12, 13, 14 e 15. E diz: Eu vi outra besta saindo da terra. E tinha 2 chifres, e era parecido a um cordeiro, mas falava como um dragão. E ele exerce todo o poder da primeira besta diante dele, e faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja ferida foi curada. E faz grandes maravilhas, de forma que faz descer fogo do céu na terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra por meio daqueles milagres, que eles tiveram poder para fazer à vista da besta, dizendo aos que habitam na terra que deveriam fazer uma imagem para a besta, que foi ferida por uma espada e viveu. E ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então, vamos ter vários símbolos aqui, e precisamos dividi-los aqui, e você verá rapidamente todas as conexões que estão ocorrendo aqui. Agora eu quero apenas divagar sobre isso aqui um segundo, um pouquinho de um lado tangente. E nós não temos muito tempo para falar sobre isso, mas no primeiro verso aí, que é o verso 11, diz: outra besta emergindo da terra. Então temos a terra, e eu acho que já falamos sobre isso antes. O mar representa uma área povoada e a terra representa uma área despovoada. E está chegando depois que a primeira besta recebeu sua ferida mortal. Nós não temos tempo para falar disso hoje, mas há uma profecia conectada à primeira besta ou ao papado, dizendo exatamente o número de anos que o papado governaria. E isso foi de 538 d.C. a 1798 d.C., quando, na verdade, a França veio e deu uma ferida mortal. Eles levaram o Papa cativo e ele morreu na prisão. E isso, basicamente, tirou a força política do papado, e eles então receberam essa ferida, e que terminou em 1798. Então agora temos uma pequena dica de quando devemos ver esta próxima besta ou este falso profeta surgindo em 1798. E Matt, se você quiser pegar alguns dos outros símbolos, eu só queria divagar aqui, não para entrar numa grande tangente, mas eu achei importante destacar isso. É muito importante que analisemos esses atributos, porque eles nos mostram, como você bem pontuou, o que iria acontecer depois do surgimento da primeira besta e após ela ter recebido a ferida mortal. Pois um dos papéis do falso profeta é curar essa ferida mortal. Parte de sua função é fazer com que o poder volte para essa entidade, que é a igreja perseguidora apoiada pelo Estado. Então vejamos quais características nós obtemos desses versos. Sabemos que ela tem 2 chifres, como o de cordeiro. Vimos que ela fala como um dragão.
Vimos que ela tem o mesmo poder que a primeira besta, que ela faz com que toda a terra adore, utiliza milagres enganadores que dão poder a ela, e ela utilizará esse poder para fazer uma imagem. Uma vez que essa imagem esteja erguida, ela forçará a adoração da mesma, sob pena de morte. E então, depois de tudo isso, a ferida da besta seria curada, e todo mundo se maravilharia após a primeira besta. Sendo assim, não é verdade que há muita informação descrevendo o falso profeta? Há um monte de descrições aqui explicando todas as características desse poder. E uma coisa que eu queria mostrar aqui é que ele tem 2 chifres como um cordeiro. Então tem esses, você sabe, princípios cristãos. E sabemos que um cordeiro é a representação de Jesus. Mas diz que fala como um dragão. Então tem essa dicotomia dentro de que parece bom, mas na verdade fala como um dragão. E quem é o dragão, novamente? Satanás. Sabemos que é Satanás. Que deu o seu poder à primeira besta, certo? O dragão deu seu poder à primeira besta. Ele deu-lhe seu trono, sua autoridade. Então, de novo, de acordo com o que falamos no último episódio, ao olharmos todas as sociedades secretas do mundo, o Fórum Econômico Mundial, as agendas da nova ordem mundial, Satanás está por trás de tudo isso, conduzindo essas coisas. Estamos apenas apontando para os mecanismos que o dragão está usando para implementar esse sistema, que eventualmente se tornará mundial, e é para isso que queremos apontar. Não temos muito tempo aqui para falar de sociedades secretas, apesar de serem informações interessantes, mas o que queremos é apontar para o principal poder por trás de tudo isso, para que não fiquemos na dúvida a respeito de quem é a besta, após a qual todo mundo se maravilhará. Muito bem, agora que já vimos todas essas descrições, vamos dissecar algumas dessas características que você mencionou. 2 chifres como de cordeiro. Nós não vamos nos aprofundar muito em cada característica, mas podemos dizer de maneira rápida que esses 2 chifres representam as liberdades civis e religiosas na América. Quando os Estados Unidos foi fundado, foi o único país que promoveu essa liberdade civil e religiosa. Conforme mencionei nos 2 últimos episódios, isso pode ser levado ainda mais adiante na forma do republicanismo e protestantismo, uma vez que os princípios fundadores da liberdade civil foram fundados no republicanismo e da liberdade religiosa no protestantismo. O grande poder dos Estados Unidos se fundamenta nessas 2 coisas. Agora, o fato desta besta falar como dragão acaba criando uma dicotomia, porque afinal os Estados Unidos defendem essas 2 liberdades como a base de seu governo. Eu quero ler para vocês uma citação do livro O Grande Conflito. Como veremos, os Estados Unidos já meio que falava como um dragão durante a sua incepção. Agora, eu só quero interpor quando dizemos republicanismo. Não estamos falando do Partido Republicano. Eu só quero esclarecer isso, que não estamos falando de Partido Republicano ou Partido Democrata. Estamos falando sobre a estrutura da América, que era o republicanismo. Então, não tire isso de contexto, não estamos promovendo um partido aqui. Sim, nós não ligamos muito para nenhum dos 2 lados. Isso é irrelevante. O que queremos mostrar são os mecanismos que Satanás está utilizando para trazer os seus planos à tona e do que Deus tem permitido que aconteça ao longo da história. Então vamos ler a citação que fala a respeito dos Estados Unidos falar como um dragão. Os chifres como de cordeiro e a voz de dragão do símbolo apontam para uma enorme contradição entre as profissões e a prática da nação aí representada. A fala de uma nação traduz-se nas ações de suas autoridades legislativas e judiciais. Lembre-se que a Bíblia fala que saía da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta. E, segundo ela, o que sai da boca são as autoridades legislativas e judiciais. Por meio de tal ação, os princípios liberais e pacíficos manifestados na fundação de sua política serão desmentidos. A previsão de que falaria como dragão e exerceria todo o poder da primeira besta nos mostram claramente o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição manifestados pelas nações que representavam o dragão e a besta com semelhança de leopardo.
Sendo assim, apesar da América ter sido fundada nesses bons princípios, ela falou como dragão por meio da repreensão, da escravidão, que foi um problema no início da América, e no final da história, a América terá o mesmo poder que tinha a primeira besta. E esse é o terceiro atributo. O falso profeta tem o mesmo poder da primeira besta. Nós já estudamos bastante a respeito deste assunto. Nós já constatamos aqui que o poder que Roma, a primeira besta, possuía, vinha da união entre a igreja e o Estado. Se você tem dúvidas a respeito disso, assista aos 2 episódios anteriores desta série. Você pode procurar em nosso canal e não terá dificuldades em encontrar. Ao assistir, você verá que não há dúvidas a respeito disso. A igreja tinha esse poder e autoridade para perseguir porque ela era unida ao Estado. Então eu lhe pergunto, Mackenzie, poderia o falso profeta ser um indivíduo, uma vez que a segunda besta e o falso profeta são os mesmos, além do fato da segunda besta ter todo o poder da primeira besta, representado pelo poder que a igreja teve durante mais de 1000 anos? Como pode um indivíduo apenas se qualificar a ter todo esse poder que a primeira besta teve? Poderia um indivíduo ter todo o poder que a igreja teve por mais de 1000 anos para perseguir junto com o Estado? Sim, e sabe, uma das principais coisas que temos que perceber ao estudar a Bíblia é que a Bíblia não se concentra tanto nos indivíduos, mas o foco se concentra nos sistemas e no governo de todo o reino. Porque aquele rei que está ali naquela época, eles estão apenas representando o reino maior que eles estão governando. E isso pode mudar, sabe? Pode mudar a presidência, os primeiros ministros, mas o reino continua o mesmo. Então, quando se fala sobre esse falso profeta, não é sobre uma pessoa, porque há um período muito grande aqui, há muita coisa sendo afetada aqui. E isso não é um único indivíduo. Isso estaria fora de contexto, na verdade, a partir da definição que eles representam reinos. E essa é uma entidade maior que vai afetar as coisas, porque também diz que vai afetar o mundo inteiro, eventualmente. Portanto, isso é um pouco difícil para uma única pessoa fazer. Nem mesmo Alexandre o Grande conquistou esse objetivo, ao menos em sua totalidade. Alguns perguntam, sim, mas e o homem do pecado? Veja, o homem do pecado representa um cargo, um trono, ocupado por várias pessoas ao longo do tempo. Este é o trono do papado, que foi ocupado por vários homens ao longo da história. Então, o homem do pecado representa um sistema maior do que apenas um indivíduo. Até mesmo na questão do homem do pecado, estamos olhando para um reino. Trata-se do rei de um reino. Contanto que continue havendo esse cargo, esse trono, sempre haverá um indivíduo para ocupar essa posição. Então é isso, nós queremos salientar a conexão entre o falso profeta e a besta. E nós não temos que adivinhar quem é a besta. Segundo a Bíblia, é absolutamente claro que ela é um reino. Quando vemos que é a segunda besta de Apocalipse 13 e que ela tem todo o poder da primeira besta, isso desqualifica indivíduos como Obama, ou Francisco, ou qualquer indivíduo como sendo o falso profeta. Como vimos várias vezes aqui, as pessoas costumam cometer esse tipo de erro. Eu sei que a maioria delas faz isso de maneira honesta e sincera, mas nós queremos acabar com esse equívoco neste programa. É por isso que estamos juntando as peças para apresentar um cenário mais amplo da questão, o que pode ficar confuso quando não deixamos que a Bíblia mesmo se interprete. Mas muito bem, então ela tem todo o poder da primeira besta, o que significa que a segunda besta vai se aliar ao Estado. Esta era a base do poder da primeira besta. Os protestantes do passado sabiam disso, e nós mesmos já comentamos isso aqui. O quarto atributo é que o falso profeta leva as pessoas a adorarem. Esta citação de que a besta de 2 chifres faz com que a terra adore a primeira besta indica que a autoridade dessa nação será exercida no sentido de forçar alguma observância, que funciona como uma homenagem ao papado. Muitas pessoas acham que nós, sendo adventistas, forçamos a barra com essa questão do domingo. Mas nós podemos ver que o foco de atenção
O objetivo da segunda besta, ou seja, do falso profeta, é criar condições nas quais todo mundo adore alguma coisa, em homenagem à primeira besta, que é o papado. Então, não é forçação de barra. Essa é a preocupação e foco da segunda besta. É criar alguma coisa que reverencie a primeira besta e depois fazer com que o mundo adore essa coisa. Quando isso acontecer, o ferimento mortal da primeira besta terá sido curado. Então, é só uma questão de compreender o elemento da adoração. Qual é o objetivo da adoração no qual focará o falso profeta? É importante que saibamos o que é isso. Agora, quando fala sobre adoração, pode parecer um grande salto. Quando falamos sobre algo como a América fazendo algo assim, mas provavelmente não faz mais com a quantidade de coisas que temos mostrado, a clemência para separar a igreja do Estado. Mas também diz, e é a Bíblia dizendo, que o mundo inteiro vai acabar fazendo isso. Então, isso não é como se você pudesse dizer pequena América apenas. Isso é, o mundo inteiro vai seguir essa mesma estrutura. Isso pode até parecer uma impossibilidade, mas, obviamente, o diabo teve 6.000 anos para aperfeiçoar sua habilidade e ele vai executar seu plano magistralmente concebido. Por isso estamos tentando dizer a vocês, para que vocês possam ver o planejado nos bastidores, o que vai acontecer e quando vai acontecer. Você pode ver. Então, é aqui que começamos a ter aquela transição em que não vemos 100% claramente agora o domingo sendo aplicado como adoração. Mas estamos começando a ver as coisas que levam a isso. E os outros critérios aqui realmente explicam como eles vão fazer esse processo e dar o pontapé inicial ao jogo. Sim, e nós não queremos nos adiantar em relação à questão do domingo. Nós vamos falar sobre isso na hora certa. No momento, estamos apenas plantando sementes. Mas a Bíblia diz claramente que é uma questão de adoração. Sendo assim, ela é a respeito do quê? Toda a terra será levada a adorar o quê? O que está por trás disso? Bem, a Bíblia diz que milagres enganosos darão poder a isso. Na verdade, todo o próximo episódio será a respeito disso. Quais tipos de milagres irão acontecer no futuro? Qual é a sua natureza? Que tipo de milagres? O que vai acontecer que vai chamar a atenção de todo mundo? Porque quando o falso profeta fizer esses milagres, e a próxima descrição nos revela uma característica disso, é que uma vez que esse poder seja alcançado, esse poder de realizar impressionantes milagres, o falso profeta irá usar esse poder para fazer uma imagem. E como vimos, essa imagem será em reverência à primeira besta. O falso profeta vai fazer uma imagem em reverência à primeira besta. E ele utilizará milagres enganosos para fazer o mundo adorar essa imagem. Uma imagem é uma cópia, uma imitação de alguma coisa, que neste caso é a primeira besta. Então veja que nós estamos montando o quebra-cabeça aqui, estamos chegando a um lugar. Muito bem. A Bíblia diz que a adoração a essa imagem será forçada, pois aqueles que não a adorarem serão mortos. Mortos. E nós falamos sobre isso rapidamente nos outros 2 episódios. Mas isso aqui não é brincadeira. Uma vez que esta imagem for formada, que envolverá impressionantes milagres, a adoração a ela será forçada. E, eventualmente, aqueles que não aceitarem adorar essa imagem serão condenados à morte. Quando esta imagem estiver formada, então, um dos termos mais mal compreendidos na internet que eu tenho visto é essa questão da marca da besta. As pessoas acham que a marca da besta vai ser um microchip ou algo do tipo, mas a marca da besta só pode existir, ela só pode entrar em cena se o falso profeta, primeiramente, formar essa imagem. Não podemos ter essa marca sem uma imagem formada. Então, estamos começando a pegar os detalhes aqui. Estamos começando a perceber quem poderia ser este poder. Então veremos milagres, eles vão configurar essa imagem, essa coisa que está acontecendo para prestar homenagem e adoração ao papado. E temos uma tipologia disso em Daniel capítulo 3. Eu creio que com os 3
amigos de Daniel montaram uma imagem de ouro e eles tinham que se curvar e adorar. Então havia a imagem e eles tinham que adorá-la. Se eles não adorassem, qual seria o resultado? Seriam condenados à morte. E temos a mesma sequência acontecendo aqui, onde esta segunda besta fará milagres, fará todas essas coisas, uma imagem será formada e é melhor você jogar junto, ou então pode não ser um resultado muito bom para você. Então agora vamos fazer algumas perguntas. Qual poder surgiu depois que o papado deixou de ser o grande poder deste mundo? Bem, todo o livro de história que fala a respeito dessa era de perseguição do papado vai dizer a mesma coisa. Depois que o papado perdeu a sua relevância, qual poder surgiu no cenário mundial? Mackenzie, me diga qual foi a nação que retirou o poder do papado. Era a França, e então temos a América que estava surgindo naquele momento, e a única que vinha de uma área despovoada. Sim, então haviam duas nações relevantes naquela época que surgiram como poderes mundiais. Mas foi a Revolução Francesa que levou ao fim da união entre o papado e o Estado, que é a tal da ferida mortal, mas também houve uma outra nação que levantou-se como um poder mundial naquela época, que é os Estados Unidos. Sendo assim, só nos restam duas opções válidas que podem se qualificar para essa fase inicial que teria surgido depois do papado. As pessoas naturalmente vão dizer que é a França, pois afinal foi o país que tirou o poder secular do papado. No entanto, a Bíblia nos dá outras características que nos ajudam a identificar o símbolo profético entre esses dois países. Qual desses dois países se identifica com os dois chifres em semelhança de cordeiro? Qual desses dois países governava o seu povo baseando-se em princípios semelhantes ao do cordeiro? Qual entre esses dois países defendia a liberdade civil e religiosa? Seria a França naquela época ou os Estados Unidos? Bem, eu acho que a França se desqualificaria muito naquele ponto. Exato, porque a própria razão pela qual os franceses tiraram o Papa do poder é porque eles estavam cansados da mão pesada do papado sobre eles. A nação francesa daquela época queria se livrar da Bíblia. Muitos iluministas franceses, pessoas ditas iluminadas daquela época, diziam que o cristianismo entraria em extinção. Sendo assim, a França não se encaixa de maneira nenhuma na descrição desse símbolo profético. E bem naquela época, quando a Revolução Francesa acontecia, é onde a deusa da razão estava ocorrendo. E isso não tem nada a ver com o cristianismo. Então eles estão ali apenas para qualificar eles próprios de serem o candidato certo para essa posição. Exatamente. E se irmos mais adiante, na linha do tempo da história, qual se tornou a nação mais poderosa da Terra hoje? A França ou a América? Definitivamente, eu diria que a América está no topo. Eu posso dizer, sem dúvida alguma, que, comparado à França, o poder mundial que se sobressaiu no mundo hoje é, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos se encaixam perfeitamente na descrição desse símbolo profético, já que é uma nação republicana e protestante. Ninguém diz que os Estados Unidos não foram fundados como uma nação cristã. Nós até podemos falar mais tarde sobre a influência dos maçons na fundação dos Estados Unidos, mas a questão é que os Estados Unidos foram fundados com conceitos protestantes. Ele defende a liberdade dos indivíduos, a liberdade de consciência e de adoração. Todas essas coisas são características semelhantes à do Cordeiro. Então, pela segunda questão, nós podemos ver que os Estados Unidos se destacam em relação aos outros países. Hoje nós vemos pessoas tentando encaixar outras nações nesse papel profético. Alguns dizem que a Inglaterra, outros a Alemanha, ou ainda outros países. Muitas pessoas não veem a América encaixada nesse papel.
Mas a verdade é que nenhuma nação, além dos Estados Unidos, se encaixa tão perfeitamente nas características desse poder. Os Estados Unidos da América possuem hoje todas as ferramentas necessárias para se criar essa conversão religiosa, para fazer o mundo prestar reverência a essa imagem da besta. Sendo assim, os Estados Unidos se encaixa perfeitamente na descrição bíblica. E isso também se encaixa da mesma maneira que é descrita em Apocalipse 19:20 como falso profeta. Porque parece um cordeiro, uma entidade cristã de 2 chifres, mas na verdade é um falso profeta. Porque no final está falando como um dragão. Sim, e eu geralmente vejo comentários detonando os Estados Unidos. Veja, eu sou americano. Eu cresci nos Estados Unidos. Eu moro no Canadá agora, mas eu sou americano. E eu não tenho interesse nenhum em detonar com um lugar que causou uma influência tão positiva em mim. E em tantas outras pessoas também, que graças a esse país tiveram oportunidades e qualidade de vida. As pessoas deveriam saber que o conceito de classe média deve muito aos Estados Unidos, porque antes, na maioria dos países, só havia aqueles que tinham e os que não tinham. Mas os Estados Unidos criou esse meio termo, essa classe que pode viver uma vida confortável, livre de perseguição. Então, há muitas coisas positivas em relação aos Estados Unidos. Não é à toa que a Bíblia o descreve como tendo os chifres de cordeiro. Mas a infelicidade é que ele vai terminar falando como um dragão. Infelizmente, ele vai acabar levando o planeta a algum tipo de adoração em relação ao papado. Nós não tocamos ainda neste assunto, estou apenas extrapolando quanto ao que já vimos até aqui, mas, enfim, nós estamos começando a ter uma boa ideia de quem são os elementos dessa união triuna. Vimos que todos eles são grandes poderes, são maiores do que apenas um indivíduo humano. Esses elementos são reinos, na forma dos Estados Unidos, do papado e do próprio Satanás, a respeito do qual falaremos no próximo episódio, quando falarmos sobre milagres. Então, o diabo terá um papel muito fundamental nos enganos dos últimos dias. Mas, voltando à questão de quem está por trás de tudo isso, vamos voltar e compreender qual é o objetivo final do dragão nessa história. Já conhecemos os jogadores, sabemos que estão se unindo, sabemos que a primeira besta está se unindo à segunda besta, que também é o falso profeta, para fazer tudo isso. Mas qual é o objetivo de Satanás? Vamos voltar e analisar a interação que ele teve com Jesus durante a tentação no deserto. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9. Muito bem, então em Mateus capítulo 4, versos 8 e 9, vamos identificar o objetivo final de Satanás. E isso precisa ficar claro em nossa mente até o último dia, porque haverá doutrinas malucas voando para tudo que é lado. Satanás vai tentar confundir todo mundo com essas falsas doutrinas. Ele é muito bom em misturar o erro com a verdade para confundir a nossa percepção. Mas uma vez que saibamos o que exatamente ele quer, bem, então, pela graça de Deus, podemos nos proteger desses enganos e ajudar os outros a se protegerem também. Então vamos lá, Mateus 4. Novamente, o diabo o transportou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você consegue ver, Mackenzie? Qual é a coisa que Satanás mais deseja? Adoração. E é realmente importante entender isso, é o objetivo final. Porque temos essa tríplice união, sabemos o que estão fazendo, mas muitas pessoas falam sobre a nova ordem mundial, todas essas sociedades secretas, mas não entendem todo o propósito e o motivo pelo qual tudo está indo mal. Não é só sobre dinheiro. Não se trata apenas de poder. Na verdade, é porque eles são acionados por aquele dragão, a serpente, Satanás. E, na verdade, ele está buscando adoração para si mesmo, acima de Deus. E este é todo o tema em toda a Bíblia. Ele dizendo que Deus é um mentiroso desde o início,
e indo até o fim, tentando provar que ele é quem merece realmente adoração e homenagem. E essa é realmente a piada mais louca que pode parecer para toda a estrutura da nova ordem, na verdade, a adoração de Satanás. Sim. E as pessoas por trás desse sistema podem estar apenas atrás de dinheiro e poder, mas essas pessoas têm uma visão muito estreita da questão toda. Veja, Satanás, ele não quer apenas uma adoração casual. Ele não quer que você o adore por meio da natureza. Ele não quer que você adore coisas. Veja, aqui no deserto, enquanto ele interagia com Cristo, bem, é curioso as pessoas dizerem que Satanás não existe. Veja que Cristo estava interagindo diretamente com Satanás. Ele é uma entidade bastante real. Na verdade, um dos maiores enganos de Satanás é fazer com que a humanidade pense que ele não existe. Ele existe sim. Aqui ele estava interagindo diretamente com Jesus e disse que poderia dar o mundo todo a ele se ele se prostrasse e o adorasse. Alguns acham que o propósito de Satanás é governar esse mundo. De certa maneira é, mas o grande objetivo do diabo é ser adorado, é receber adoração. Ele disse que abriria mão de tudo se Jesus simplesmente o adorasse. Lembrando que ele usurpou o poder deste mundo quando fez Adão e Eva pecarem, foi aí que ele tornou-se o governante, entre aspas, desse planeta. Mas, voltando à tentação do deserto, ele disse a Cristo, olha, eu te dou tudo se você simplesmente me adorar. Então, Mackenzie, a adoração a Satanás é o fundamento de todas essas coisas, todos esses sistemas que estão atuando no mundo hoje. Quando você estuda sociedades secretas, você descobre que elas são simplesmente sistemas de adoração te dizendo como conseguir a vida eterna. Sim, e ele disse, na Bíblia temos citações de Satanás, diz, eu serei como o Altíssimo, eu me sentarei no lugar de Deus. E esta é toda a batalha, todo o grande conflito que está ocorrendo desde o começo da criação, até quando formos restaurados e o pecado eliminado novamente, quando ele deve substituir Jesus. Este é o seu ataque, tentar ganhar adoração. Então ele deve realmente sentar no lugar em que Jesus está sentado. Muito bem, vamos ver se esse objetivo bate com o objetivo da besta e do falso profeta? Pois a Bíblia nos diz que o diabo tem dois amigos, a besta e o falso profeta. Vamos analisar Apocalipse 13 para ver se o objetivo de Satanás combina com os objetivos da besta e do falso profeta. Vamos lá, Apocalipse 13. Apocalipse 13, verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Muito bem, agora vamos ler o início de Apocalipse 13, quando ele fala do papado, veja só. E a sua ferida mortal foi curada, e todo mundo maravilhou-se após a besta, e eles adoraram o dragão. Então, depois do falso profeta cumprir o seu papel de criar a imagem, criar as condições para que a marca da besta surja, todo mundo vai maravilhar-se após a besta. E esses dois vão levar todo mundo a adorar o dragão. Afinal, foi o dragão que deu o seu poder e autoridade a eles. Então, quem é o chefe desses três? Qual é o foco da atenção da besta e do falso profeta? É levar o mundo a adorar Satanás. A única razão pela qual o papado e o protestantismo americano... E veja, a gente vive dizendo América, mas a gente se refere, na verdade, ao protestantismo da América, tá? Muito bem, o objetivo deles é criar condições de adoração num falso sistema. E cada aspecto do que está acontecendo atrás das cenas hoje é para conduzir o mundo nesta única direção. Conduzir o mundo a um sistema de adoração baseado nos princípios de Satanás e não nos princípios de Deus. E eu gostaria de apontar também que a palavra maravilhou-se continua aparecendo. Veja, todo mundo está envolvido nessa adoração. Vemos isso em Apocalipse 13, verso 13. E ele realiza grandes maravilhas, fazendo até mesmo fogo cair do céu à terra na frente dos homens. Em 2 Tessalonicenses 2,9, lemos assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Sendo assim, os Estados Unidos terá o poder da primeira besta, que é a união entre o Estado e a Igreja. E ele vai conseguir isso por meio do engano de milagres. Nós vamos falar sobre isso no próximo episódio.
Então, meus irmãos e irmãs, eu sei que isso é chocante para vocês, mas Deus nos deu essa informação por uma razão. Vocês precisam entender isso. Então, esses milagres tornarão possível a união entre a igreja e o Estado, o que, por sua vez, criará uma imagem daquilo que a primeira besta foi no passado, quando a igreja era unida ao Estado. E veja, isto é a essência dessa nova ordem mundial de que tanto falam. É a união entre a igreja e o Estado. Mas como vamos chegar ali? Por meio desses milagres. Agora veja, Deus está no controle. Não estamos aqui exaltando o poder de Satanás para fazer essas coisas. A única razão pela qual Deus permitirá essas coisas acontecerem é para que as pessoas passem a levar seu relacionamento com Deus de maneira séria, que passem a estudar a Bíblia de verdade e torná-la parte de suas vidas. A verdade é que esta vida não passa de uma luta, uma sobrevivência para finalmente chegarmos a um lugar que não haverá mais morte, nem dor e sofrimento. Este mundo, como conhecemos, cheio de pecado, está caindo aos pedaços. Nós precisamos de um relacionamento íntimo com Jesus Cristo para conseguirmos passar por esse mundo. Ele está disposto a nos revelar por meio de sua palavra como as coisas vão acontecer. Então, vamos dar uma breve analisada na questão da imagem da besta. Até aqui, já vemos que o objetivo final desses três poderes é levar o mundo a um falso sistema de adoração. Mas, muito bem, o que é esta imagem? Eu vou, mais uma vez, mencionar um parágrafo do livro O Grande Conflito. Para que os Estados Unidos formem uma imagem da besta, o poder religioso precisa controlar o governo civil para que a autoridade do Estado possa ser aplicada pela Igreja para atingir os seus objetivos. Eu gostaria de lembrar daquele vídeo da Lauren Boebert, que assistimos há algum tempo atrás. Não é exatamente o que ela disse? Que o poder religioso precisa controlar o governo civil para que a Igreja utilize o poder do Estado para os seus objetivos? Foi isso que ela disse. Sim. Não há como questionar o que ela estava sugerindo, e isso só se alinha exatamente com o que estamos lendo aqui. E temos que perceber uma coisa. Esta imagem está conectada à marca, certo? Então, cada tipo vai nos ajudar a definir outra coisa. Então, temos essa imagem que está sendo configurada, que vai determinar a marca da besta. Então, essa imagem e a marca são uma na mesma essência. Então, isso nos dá um pouco de uma conexão ao olhar para as definições. Nós estamos tentando mostrar que as palavras nas páginas da Bíblia estão se tornando realidade hoje. Nós esperamos estar mostrando essas coisas antes que elas aconteçam, para que as pessoas que não conhecem essas coisas chegarem a essa informação, elas passem a acreditar na Bíblia. Muitos dizem hoje, ninguém está falando dessa união entre igreja e Estado. Não tem milagre nenhum acontecendo em parte alguma. O Papa está lá isolado na Europa dele. Ele não está influenciando a minha vida. Bem, aqui estamos nós te dizendo que isso vai acontecer. E quando acontecer, esperamos que você fique impressionado e se lembre do que assistiu aqui hoje. Irmãos e irmãs, esse engano satânico será impressionante. Segundo a Bíblia, se fosse possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. Se fosse possível. Mas o que tornará isso impossível é porque o povo de Deus já sabe o que vai acontecer antes que aconteça. Eles estão em busca disso. Exatamente, eles estão indo atrás. Como você pode saber que alguém está planejando invadir a sua casa? Bem, alguém tem que te dizer antes que aconteça, olha, alguém está tentando invadir sua casa. Eles estão te esperando, armando uma emboscada para você. Vai ser assim, assim, assado. E quando você passa a saber disso antes que aconteça, você pode tomar providências. Por isso que é importante sabermos o que vai acontecer antes do tempo. É isso que estamos tentando fazer aqui, é preparar não apenas nós mesmos, mas as pessoas. Isso é muito importante. E olha só que interessante. Eu salvei esse artigo há algumas semanas atrás, talvez até mesmo um mês, que diz que, em uma pesquisa recente nos Estados Unidos, menos pessoas veem a Bíblia como a palavra literal de Deus.
Um recorde de menos de 20% de americanos dizem hoje que a Bíblia é a palavra literal de Deus. Em 2017 eram 24%, metade do que era em seu ponto máximo em 1980 e 84. Enquanto isso, um novo pico de 29% diz que a Bíblia é uma coleção de fábulas, de lendas, de histórias com preceitos morais. O que são lendas e fábulas, Mackenzie? São reais? Não, não são reais. E na verdade, o engraçado é que as fábulas e as lendas vêm dos pagãos, que é exatamente o oposto do que estamos falando aqui. Sim, o que as pessoas estão querendo dizer, na verdade, é que não acham que a Bíblia é real. Isto marca a primeira vez em que uma parcela significativa de americanos não vê a Bíblia como divinamente inspirada. A maior porcentagem, 49%, escolheram uma alternativa intermediária, parecida com os dos anos anteriores. Parece, então, que a tendência é que cada vez menos pessoas vejam a Bíblia como a palavra de Deus, como a sua autoridade de vida. Elas não veem mais a Bíblia como um registro histórico verdadeiro, como a história do mundo, que nos revela de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Agora, curiosamente, a Bíblia diz que ainda haverá esse sistema em que o governo será unido à igreja. Então, como vai acontecer isso? Como os Estados Unidos vai de uma nação secular, como ela é hoje, para uma nação fortemente cristã, a ponto de criar uma imagem à besta? Bem, o agente que tornará isso possível é o falso profeta. Em cada lugar que vemos mencionado o falso profeta, e principalmente no capítulo 13 de Apocalipse, na sua segunda metade, que descreve o falso profeta, vemos que a sua maior característica seria o quê? O falso. E eu vou usar as palavras falsos. Falsos milagres que eles vão realizar, que eles vão impressionar as pessoas e fazê-los pensar, uau, deve haver um reino espiritual, deve haver essas coisas. Olhe para todas as coisas que estão acontecendo. Eles vão chegar e vão ressuscitar os mortos. Eles vão estar, eu vou colocar tudo isso em aspas, ressuscitando os mortos. Eles vão curar as pessoas. Eles vão, você sabe, consertar o que quer que seja. O clima, sabe, lugares, fazer coisas que ninguém poderia sonhar em acontecer. E será como uma inundação avassaladora de informações com as quais eles nem sabem como lidar. E então eles recebem essa solução que é voltem para Deus e nós poderemos consertar tudo isso. Vejamos se as Escrituras apoiam isso. Apocalipse 13, verso 14. E engana os que habitam na terra com milagres que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. Eu vou ler uma citação, porque eu acho que ela amarra muito bem o que as Escrituras dizem em respeito dos milagres que estão para acontecer. Esses milagres que vão enganar o mundo inteiro. Meu irmão, minha irmã, é importantíssimo que você saiba disso. Você tem que saber antes da hora a respeito desses milagres impressionantes que estão prestes a acontecer. Eles envolverão principalmente o meio protestante. Então precisamos ficar de olho, principalmente nesse poder, naquilo que faz, naquilo que diz. Então, vamos ler uma citação do livro O Grande Conflito. O papado recebeu todo o seu poder de Satanás. E isso é verdade, porque a Bíblia diz que Satanás deu o seu poder e autoridade à besta. Continuando, a besta de 2 chifres exercia o mesmo poder. Viu? O mesmo poder. Ela também tornou-se agente direto de Satanás. E, aliás, é daí que nós tiramos o nome do nosso episódio, desta série de programas. Assim como o papado, os Estados Unidos serão um agente direto de Satanás. O seu caráter satânico será revelado ao forçar a adoração à imagem da besta por meio de falsos milagres. Por meio do que, Mackenzie? Esses falsos milagres. Exatamente. E então ela cita as Escrituras. E fez grandes milagres, de forma que fazia fogo cair do céu à terra à vista dos homens, enganando aqueles que vivem na terra por meio dos milagres que tinha poder para realizar. Então veja que a Bíblia pinta um cenário muito claro de como será o futuro. Será um futuro definido pela religião. Como vimos, será assim por causa dos milagres que vão acontecer. E isso faz sentido, porque eu não vejo esse mundo religioso considerando uns Estados Unidos tão secular do jeito que está hoje.
Eu não vejo os Estados Unidos tornando-se tão cristão assim. E eu sei que os protestantes representam um grande número dos cidadãos americanos, assim como os católicos, e mesmo outros grupos que se associam com os ideais cristãos. Mas fazer toda a nação pedir por leis religiosas, leis que unam a igreja e o Estado, que é algo que vai contra a Constituição. E, aliás, é por isso que o papado odeia tanto a Constituição americana. Nós falaremos sobre isso em um futuro episódio, no qual mostraremos alguns documentos dos jesuítas. Veremos que, para eles, a Constituição americana e o bem comum do papado simplesmente não podem se misturar. Mas, voltando, meus irmãos e irmãs, este cenário fortemente religioso do futuro soa praticamente impossível, e é por isso que entrarão em cena os falsos milagres. Você consegue imaginar o mundo secular, o mundo ateu, testemunhando aquilo que parecem ser milagres legítimos, milagres reais acontecendo em toda parte? Ora, ver é crer. Teremos multidões de ateus convertendo-se instantaneamente. Eles não poderão negar o que os seus olhos estão vendo. Mas lembre-se, a Bíblia diz que não podemos confiar nessas coisas. Não podemos confiar em nossos sentidos. Vivemos num mundo caído. Nós temos a tendência de caminhar para a falsa adoração, a tendência de afastar-nos de Deus. É por isso que é tão necessário um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, para compreendermos todas essas coisas, para que a nossa fé cresça e fortaleça. E é por isso que ele nos diz com antecedência. É por isso que somos da comissão em Apocalipse 14, para dar essa mensagem, para alertar as pessoas. Porque Deus não quer que ninguém seja enganado por falta de conhecimento. Ele quer que sejamos capazes de tomar a decisão, porque estamos vendo que isso vai acontecer. E o diabo vai tentar ao máximo encobrir as coisas para que as pessoas não vejam o que ele vai fazer antes da hora. É por isso que estamos aqui, é por isso que estamos dizendo essas coisas, para que você possa ver, tem milagres acontecendo, mas eles não são de Deus. Haverá leis de adoração que serão aplicadas para tentar consertar todos os problemas na América. Mas esse também não é o plano de Deus, porque Deus não força ninguém. Então precisamos estar cientes e precisamos ver as armadilhas que realmente introduzem essas ciladas, quase parecendo princípios do Cordeiro. E nós estudamos a respeito da guerra entre o dragão e a igreja remanescente. Não tem em cima do muro. Você tem que estar em um dos lados. Não existe meio termo. E também não existe arquibancada. Todas as pessoas ou estarão de um lado ou do outro. A única maneira de você fazer parte da igreja remanescente de Deus é encaixar-se nos critérios da igreja remanescente, que, segundo a Bíblia, é a guarda dos mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo, que é o espírito de profecia. Se essas coisas não fazem parte da sua vida, da sua igreja, se a lei de Deus, os 10 mandamentos e o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, não fizer parte da sua vida, você não estará dentro do grupo remanescente. É por isso que precisamos estudar a Bíblia como se estivéssemos buscando um tesouro perdido. O nosso desejo com esses episódios não é apenas dar informações a vocês, mas fortalecer a sua fé. No próximo episódio, nós vamos chegar num ponto muito interessante. Vamos falar a respeito dos tipos de milagres que estão vindo por aí. O poder desse engano será inacreditável, mas Deus tem o poder. Ele dará ao seu povo remanescente o poder para superar esse movimento final. Então, não tenha medo. Não se preocupe. Entregue os seus medos a Jesus. Se você está passando por alguma dificuldade agora, vá a Ele, abra o seu coração. Peça orientação ao Espírito Santo. Ele é o nosso Pai. Muito bem, meu amigo Mackenzie, obrigado por mais um programa juntos. Obrigado por compartilhar essas informações com as pessoas. Eu estou ansioso para um próximo programa. E Deus nos dá as ferramentas para sermos capazes de discernir esses milagres, os falsos dos verdadeiros milagres. Então, não estamos tendo que ficar aqui para adivinhar. Ele nos dá
todas as informações que precisamos. Então, vamos falar um pouco a respeito no próximo episódio. Ok, aqui está o milagre, mas como sabemos que não é um milagre verdadeiro, mas um falso milagre? Vamos falar sobre todas essas coisas. Portanto, muito obrigado a todos por assistir. Deus o abençoe. Certifique-se de estar estudando por si mesmo, que está pesquisando e entendendo corretamente a palavra da verdade. E curta, compartilhe e se inscreva. Precisamos levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas, pois não queremos que as pessoas sejam enganadas por essas coisas que estão vindo, para que possam estar prontos também. É isso aí, meus irmãos e irmãs. Continuem comentando, claro, de maneira cristã e respeitosa. Lembre-se, tudo o que fazemos é registrado nos livros do céu. Então, que os nossos diálogos possam ser de caráter cristão, ajudando aos outros que leem a edificar o seu caráter também. Então, é um grande prazer ter passado mais essa hora com vocês e até o próximo programa.